Realização é igual a habilidade vezes esforço. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora de realização, trazer para vocês um pouco dessa visão do bem-estar, né? De o que é essa realização, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é para nossas habilidades, aquilo que a gente é bom e o quanto a gente se esforça para isso. A ideia da realização na psicologia do bem-estar é você poder chegar no teu máximo como ser humano. A gente fala assim no nível Michael Jordan, no nível Michael Jackson, sei lá, nas pessoas que vocês idealizam, né? Porque essas pessoas tinham habilidades, mas elas não se contentaram com as habilidades que elas tinham. Elas se esforçaram muito para chegar onde elas chegaram, né? Então, a ideia é que o esforço seja um combustível para desenvolver ainda mais a sua habilidade e você chegue num patamar de realização que você olha para aquilo, meu Deus, eu sou realizado naquilo que eu fiz, né? Eu consegui conquistar isso, eu consegui chegar nesse nível, nesse lugar aonde ninguém chegou. E aí a gente começa, né, com uma ideia de como obter mais realização. Então a gente tem que desenvolver aqueles dois aspectos, que é esforço e as habilidades, tá? E por onde que a gente começa? A gente começa pelo esforço, tá? Então o esforço, aí o esforço a gente vai criar ele de três formas, tá? Primeiro, velocidade, tá? O que eu quero dizer com velocidade? É praticar aquilo que você sabe fazer. Quanto mais você pratica, quanto mais você se esforça, maior a tua automatização mental em relação àquilo que você está fazendo. Você fica mais rápido mentalmente. Quando você fica mais rápido mentalmente, você gasta menos energia. É o famoso hábito, né? Quando a gente adquire o hábito, né, a gente fica mais rápido no cérebro, ele automatiza aquela atividade. É igual dirigir. Hoje em dia, quem dirige há bastante tempo nem pensa para dirigir. Simplesmente entra no carro e consegue dirigir. Quando a gente começou a dirigir, vocês lembram? Poxa, não podia nem falar com a gente. Não, não fale comigo que eu estou dirigindo, porque eu preciso me concentrar. Hoje não. Então, hoje, essa habilidade da direção, ela está mais desenvolvida por causa do esforço que transformou a nossa mentalidade, fez com que a gente fosse mais veloz, né, nesse raciocínio, tivesse uma automação mental e te sobrasse energia mental para a gente poder conversar dirigindo. Olha que interessante, né? Então, o esforço e a habilidade, eles estão o tempo inteiro relacionados. E também tem, além da velocidade, tem a lentidão. Pô, mas está falando que velocidade mais lentidão, o que tem a ver? Não é meio controverso? Não é, porque a lembrança, ela só acontece, ela é um processo mais lento, né? Então, quando a gente lembra e reflete sobre aquilo que a gente fez, ele é mais demorado, não acontece na hora. Quem nunca acordou de noite, meu Deus, preciso fazer isso amanhã. Nossa, devia ter feito isso aqui. Você tem um insight, então ele demora às vezes para o teu cérebro processar. E aí, a criatividade também é uma coisa que demora um pouco mais de tempo para ser desenvolvida. E com a lembrança, a criatividade, você consegue se planejar para desenvolver mais as suas habilidades. Ah, não, então amanhã eu vou fazer um roteiro, amanhã eu vou fazer isso, 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 para desenvolver mais essa habilidade. Mas você está se esforçando para que isso aconteça. E o esforço também está relacionado ao ritmo de aprendizagem, tá? Quanto mais a velocidade a gente tem, quanto mais a gente consegue ser criativo, planejar nossas atividades, melhora o nosso ritmo de aprendizado. E a gente consegue começar a acumular conhecimento sobre aquilo que a gente faz. E a gente começa a fazer uma coisa chamada sobreposição de ideias. Mais ou menos assim, vou dar um exemplo, tá? Como se fosse um exemplo de plataformas. Então, a gente não tinha internet alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás. Então, a gente criou a internet. Depois da internet, a gente criou a internet nos celulares. Sobrepôs uma ideia. Com a internet no celular,
a gente pôde desenvolver aplicativos. Com o desenvolvimento de aplicativos, a gente desenvolveu um aplicativo chamado, ou incorporou, né, Google Maps. Graças ao Google Maps, a gente tem Uber, tem 99 Pop, tem uma série de aplicativos que usam GPS. Né? Então, você começou e linkou com plataformas, com outras plataformas, né? O GPS já existia naqueles aparelhinhos lá, não sei quem já usou antigamente, juntou com isso. Então, é uma sobreposição de ideias que vai te transformando mais habilidoso e vai fazendo com que você consiga realizar cada vez mais. Então, o esforço e a habilidade, eles estão intimamente relacionados. Quanto mais você se esforça, melhor são as suas habilidades, e quanto mais você se dedica para desenvolver essas habilidades, mais habilidades você vai ganhando, e a tua realização ela se torna maior. Sabe onde que a gente vê isso? Um exemplo bem clássico para vocês? Nos vendedores antigos. Veja o esforço que é para um cara novo vender, né? E o esforço que é para um vendedor mais antigo. Ele sabe os nuances, ele tem muito mais habilidade desenvolvida. Ele não precisa se esforçar tanto, às vezes, para fechar, porque ele sabe todos os detalhes, ele não tem dúvida, ele conhece o produto e ele entende muito de cliente. Então, ele entende dos clientes dele. Né? Então, aqui, para contextualizar para vocês, um esforço, como é uma multiplicação, um enorme esforço pode compensar uma habilidade modesta. Isso é fundamental para os vendedores novos. Quem está começando hoje, quem não vendia antes, tá? O esforço de vocês é o que vai melhorar as habilidades de venda de vocês. Tá? E assim como os vendedores antigos, talvez vocês não vejam os caras se esforçando tanto, mas os caras vendem. Vocês não, quem é novo fica olhando assim, como assim? Como que esse cara vende? Eu não vejo ele fazer uma ligação, né? Porque cada ligação que ele faz, ele é assertivo, porque ele já tem a habilidade desenvolvida. Então, talvez o esforço dele seja menor, mas ele consegue ser mais assertivo pelo desenvolvimento da habilidade. Mas aí, se esse cara quer dar um salto de resultado, de produtividade, aí ele coloca esforço. Aí ninguém segura. E é aí que mora a realização. Né? Então, quando ele consegue olhar para isso, opa, eu tenho essa habilidade, cara, se eu botar aqui, né, lenha na fogueira, eu vou explodir de vender, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente deixa alguns aspectos positivos de lado, principalmente o autocontrole. Ah, eu sou bom, eu vou falar, posso falar palavrão, mas eu não evito, mas eu falar, ah, eu sou foda, eu entrego, né? Se eu ligar, eu fecho. E daí o cara vai colocando, se colocando às vezes numa postura mais confortável, vai perdendo aquele autocontrole lá do início, né? E vai, ah, eu me garanto. Né? Ah, fecha? Claro que fecha. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a realização máxima. É onde o cara coloca o esforço máximo dele para uma habilidade dele que já é máxima, e aí ele tem um salto gigantesco. Né? É mais ou menos o Michael Jordan, que já era bom, ou, por exemplo, um exemplo brasileiro, vamos usar. O Rogério Ceni. Lembra do Rogério Ceni? Que batia falta? Que ele treinava, fazia o treino normal dele, mas ele queria desenvolver essa habilidade de bater falta. E o cara ficava depois do treino batendo falta, batendo falta, batendo falta, batendo falta, até o que o cara se tornou referência de bater falta no São Paulo, né? Então ele desenvolveu aquela habilidade que ele talvez já tivesse, ele percebeu, pô, eu sou bom de bater falta. E foi desenvolvendo, e o cara se tornou uma excelência em bater falta, né? E o esforço, ele também vai derivar de dois aspectos, né, positivos que a gente tem, que é o autocontrole, que eu já comentei, e a garra. E a garra está relacionada à paixão, a paixão por um objetivo, né? Então é quando a gente é apaixonado por algo e a gente quer fazer algo em relação àquilo, né? Talvez um exemplo de paixão para vocês seja eu amo o que eu faço, eu amo transformar a vida das pessoas através do consórcio, né? E eu tenho paixão por isso e eu quero atingir cada vez mais pessoas e eu não vou parar enquanto, sei lá, eu não mudar a vida de 100 mil pessoas vendendo consórcio, né? Porque é isso que me move, é isso que, né? Aí a gente já coloca um pouco de sentido na realização também. E aí um dos desafios que a gente tem hoje em dia, né, é a questão do sacrificar o prazer imediato em favor do ganho de longo prazo. Então, hoje, o nosso mundo,
ele nos proporciona muito prazer imediato. É muito diferente da realidade que nossos avós viveram, até que nossos pais viveram. Tem muito prazer imediato. A gente consegue prazer em qualquer lugar, né? Hoje em dia. Antigamente não era tão fácil assim. Como a gente tem muito fácil esse prazer, a gente se entrega demais para isso. E aí a gente perde o autocontrole, a gente se torna pessoas mais impulsivas, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que E para ter aqui uma eu realização não vou pedir para vocês muito alta, responderem, é para a vocês gente vai sim refletirem, tá? precisar para Sacrificar vocês o prazer avaliarem o esforço imediato de em favor de vocês. um ganho de longo Então, prazo. coloquei 3 frases aqui para vocês pensarem um pouquinho. Então, primeira frase: fiquei obcecado por uma ideia, um projeto, por um curto período de tempo, mas depois perdi o interesse. Pensem se isso faz sentido ou não para vocês, na vida de vocês, tá? Com frequência, me proponho uma meta que depois substituo por outra. Também pensem se isso faz sentido para vocês. Tenho dificuldade em manter a atenção focada em projetos que exijam mais do que poucos meses para serem concluídos. Então, se isso aqui realmente faz sentido para vocês, talvez vocês precisem melhorar um pouco o nível de esforço de vocês, se dedicando mais, abrindo mão, né, do prazer imediato e se esforçando mais, realmente, colocando atenção e foco naquilo que vocês querem e onde vocês querem chegar.